família Pig pode ser muito maior do que pensávamos. Sabia que a Peppa talvez tenha uma gêmea do mal que persegue a bebê Ivy? Gêmea do mal. A teoria da gêmea do mal é uma das mais antigas de Peppa Pig, porque existem indícios de que a porquinha tem uma versão maligna de si mesma desde o início da série, já que um pôster oficial do programa, que veio junto da primeira temporada, mostrou ser bem estranho, para dizer o mínimo. Isso porque nessa foto em família havia uma segunda Peppa olhando seus parentes de longe, como se estivesse os espionando, ou como se fosse algum tipo de assombração. Foi aí que surgiu a teoria de que Peppa tem uma irmã gêmea que foi abandonada pela família Pig, provavelmente por ser muito maligna, e agora passa os seus dias escondida na casa da sua família para espioná-los. Quem mais sofrerá com isso será a nova filha da mamãe Pig. Pois é, a gêmea do mal está atrás da Ivy, e se prepare porque vamos te contar tudo sobre isso. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Nova casa. Se engana quem acreditou que a gêmea do mal pararia de perseguir os Pigs depois que eles se mudassem. Você deve saber que Peppa e seus parentes passaram a viver em uma nova casa desde o nascimento da Ivy, mas isso não os ajudou a escapar da gêmea. Na verdade, apenas facilitou o trabalho dela. Pense bem, o papai Pig não construiu uma casa nova a partir do zero em outro lugar. Na verdade, ele apenas reconstruiu a casa antiga para deixá-la maior e com mais cômodos, tudo para dar mais espaço a Ivy. Logo, a gêmea do mal não precisou mudar de casa. Ela apenas continuou ali, esperando sua família retornar. E pode acreditar que a partir desse momento, tudo se tornou mais favorável para a porquinha maligna. Afinal, agora ela vive em uma casa enorme e cheia de lugares para se esconder. Se antes a família Pig não conseguia encontrá-la, imagine agora. E do jeito que a gêmea do mal é esgueira, ela já deve conhecer cada cantinho da residência e conseguir transitar por ela com extrema facilidade. Pior é se os outros membros da família Pig estiverem de guarda baixa, pensando que estão finalmente livres dessa garota perversa, porque aí ela terá a oportunidade perfeita para fazer um ataque surpresa cruel, que até mesmo pode resultar na Ivy perdendo a vida. Perseguindo Ivy. Mas por que ela estaria perseguindo especificamente a Ivy? Bem, os motivos são simples. A gêmea do mal queria muito ser amada, mas foi abandonada pela família. Imagine então descobrir que sua mãe teve uma nova neném que, ao contrário dela, é adorada por todos. Pelos pais, irmãos, outros parentes e principalmente pelo público do show. Isso é de enlouquecer qualquer um. É claro que a gêmea não deixará isso barato. E agora que as duas vivem na mesma casa, é questão de tempo para a neném começar a ser atormentada. É irônico que a nova residência ficou maior por causa da Ivy, mas quem mais se beneficiou com isso foi a gêmea do mal. Tanto que, como a bebê tem um quarto próprio, o que impede a gêmea do mal de visitá-la no meio da noite, sem ninguém perceber. A própria Ivy pensaria que a porquinha que acabou de entrar é apenas a Peppa, em vez de uma outra irmã com intenções muito piores. Se duvidar, a gêmea do mal visita a Ivy todas as noites e a gente apenas não sabe. A verdade é que não sabemos qual exatamente é o objetivo da gêmea com a Ivy. Ela deseja tirar sua vida de uma vez ou atormentá-la pouco a pouco, pregando peças e fazendo outros tipos de maldades, sem que Ivy sequer tenha a oportunidade de saber o que está acontecendo. Se você também quer ver a gêmea da Peppa sendo desmascarada na série, comente aqui embaixo #gêmea. Paranoia. Ao contrário da Ivy, existem boas chances de a Peppa e o George saberem que a gêmea do mal está atrás da caçula. E isso é indicado no episódio em que os dois começam a colocar proteções nas partes perigosas da casa, para evitar qualquer acidente envolvendo a Ivy. Eles deveriam apenas fazer com que ficasse mais difícil a bebê tropeçar ou se ferir tocando em alguma mobília, mas exageram em um nível tão absurdo que deixam toda a sala de estar coberta por plástico bolha, enquanto a cozinha inteira foi interditada por ser considerada muito perigosa. Vendo o episódio sem saber dos perigos dessa casa, é fácil enxergar as ações dos irmãos como simples falta de noção, algo normal em crianças tão novas. Porém, quando você reconhece a
possível existência de uma gêmea do mal nessa casa, a atitude super protetora dos pequenos se torna bastante compreensível. Eles podem ter medo de a versão perversa da Peppa empurrar a Ivy no chão ou pegar algum objeto pontiagudo da cozinha e usá-lo para atacar a bebê. Será que a Peppa e o George viram a gêmea do mal visitando o quarto da Ivy durante uma noite e nesse momento perceberam que a vida da irmãzinha deles está em risco? Perseguindo Peppa. Até porque a Peppa sabe bem que sua gêmea do mal é uma ameaça, porque antes da Ivy nascer, ela foi a vítima de sua irmã perseguidora por anos. Ao menos é o que fica aparecendo com base no que vimos em certos episódios, em que a Peppa age de uma forma muito diferente do normal, sendo bem mais rude. Acreditamos que nesses momentos quem está em cena não é a verdadeira Peppa, mas sim a sua gêmea do mal, que a substitui enquanto ela está fazendo alguma outra coisa. Ninguém consegue perceber a diferença, o que faz todos acharem que a Peppa age igual a uma babaca de vez em quando. Por isso que certa vez a Peppa acusou injustamente a Suzy de trapacear durante uma brincadeira, e também deve ter sido por isso que Peppa às vezes maltrata o próprio pai, fazendo chacota de sua barriga grande e o chamando de bobinho. Isso não é a atitude de uma filha, mas o pior mesmo é quando ela faz a senha para entrar em sua casinha na árvore e ser o barrigão do papai, na pura intenção de humilhá-lo. O que funciona, já que dá pra ver pela cara do Papai Pig que ele ficou ofendido e envergonhado. Todas essas ações parecem muito mais coisas que uma gêmea do mal cometeria em vez da Peppa. Outro indício que fortalece essa teoria é que a Peppa até mesmo chega a se esquecer de eventos de episódios passados. No episódio em que a Dot apareceu pela primeira vez, a porquinha perguntou à sua mãe quem era a Dot, como se nunca tivesse ouvido falar dela. Esse não era o caso, visto que a tia materna dela já tinha sido citada no episódio Cavalo Rodas Brilhantes. Como a Peppa se esqueceu da existência da própria tia, que já tinha enviado um cavalo de brinquedo de presente para ela? A resposta é simples. Ela nunca tinha ouvido falar da Dot porque a gêmea do mal estava fingindo ser ela durante o episódio do cavalo de brinquedo. Espionagem. Viu só como a influência da gêmea do mal está em todos os lugares e pode ser ainda pior do que isso. Tem uma possibilidade bizarra de a irmã maligna não espionar sua família apenas com os próprios olhos, mas também com os olhos dos brinquedos da Peppa e do George. Sim, estamos falando da Ted e do Senhor Dinossauro. Pense bem, o George e a Peppa quase sempre estão acompanhados por esses brinquedos e os levam até para fora de casa. Na verdade, até mesmo para outros países, como quando a porquinha levou o Ted até a Itália e quase o perdeu diversas vezes. Colocar uma câmera dentro dos brinquedos seria a tática perfeita para que a gêmea do mal conseguisse espionar sua família com mais facilidade. E ela talvez tenha colocado mais do que uma câmera. A Peppa sempre tratou Ted como um ser vivo e fala constantemente com o brinquedo, até chegando a dizer que o ursinho é uma menina. Já sabe até onde queremos chegar? A gêmea do mal deve se comunicar com sua irmã através de um comunicador que fica dentro de Ted, fazendo Peppa pensar que está conversando com seu bichinho de pelúcia. O curioso é que ela deve agir de forma amigável quando finge ser Ted. Será que é apenas para enganar Peppa? Ou no fundo a gêmea do mal só queria ser amiga de sua irmã? E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fugindo. Percebeu que a família Pig já fez várias viagens para países diferentes? Eles já viajaram para a Itália, Estados Unidos e até mesmo Paris. Acredita se dissermos que essas viagens também têm total relação com a gêmea do mal? Sim, cada centímetro da vida dos Pig é afetado pela existência dessa menina. Todas essas viagens normalmente seriam feitas com o único intuito de todos se divertirem, e a família Pig até pode querer se divertir nessas viagens, mas o motivo principal de elas ocorrerem talvez seja outro, o de fugir da gêmea do mal, nem que seja por um curto período de tempo. Se esse for mesmo o caso, seria muito triste caso a teoria da gêmea espionar todos através dos brinquedos também estiver correta. A família Pig apenas pensaria que está segura durante as viagens, mas continuaria sendo espionada.
Será por isso que, nos episódios em que eles estão na Itália, o ursinho Ted tenha tanto destaque? Perseguindo George. Nós tínhamos falado sobre a Eve estar sendo perseguida pela gêmea do mal, que fez o mesmo com a Peppa no passado. No entanto, vale lembrar que George também foi vítima dessa perseguição na mesma época de Peppa. Isso porque, quando a gêmea aparece fingindo ser a personagem principal do show, a principal vítima de suas maldades acaba sendo George. Vemos isso acontecendo no episódio Neve, quando a porquinha esmagou o George com uma bola de neve gigante e que claramente iria derrubá-lo. Difícil não ter sido intencional, ela estava na maldade mesmo. Em outro episódio, ela expulsou o George e o Richard Coelho da sua casa na árvore apenas por eles serem garotos no meio de um chá para garotas, mesmo que eles estivessem completamente quietos e sem atrapalhar a brincadeira. Os dois até começaram a chorar, mas Peppa, ou melhor, a gêmea do mal, não ligou muito. Esconderijos. A gente tinha falado sobre a nova casa dos Pigs ser cheia de lugares para se esconder. Caso você tenha duvidado disso, relaxa, porque vamos te explicar por que esse ambiente é como um habitat natural para a gêmea do mal. Em primeiro lugar, a casa agora tem uma garagem bem grande, um lugar cheio de cantos para se esconder, onde os pigs não ficam por muito tempo, ideal para vê-los sem ser vista. Além disso, a casa também conta com um salão de jogos, que também nem sempre está sendo tão frequentado. A gêmea do mal deve adorar esse canto da residência, ainda mais por ser onde o computador fica. Nem mesmo uma gêmea maligna da Peppa resistiria à vontade de jogar um pouco no computador. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!